Muitas vezes a nossa realidade é uma realidade de dívida, de escassez, de dificuldade financeira, de problemas econômicos, de coisas que às vezes nos preocupam. E isso muitas vezes acontece porque você não tem conhecimento do que eu vou te explicar, ou muitas vezes você tem um conhecimento, mas errado. E uma teologia errada vai produzir em você práticas erradas. E quando você praticar de maneira errada, ou não praticar, porque você não tem uma teologia, você vai ter problemas na sua vida, mesmo sendo cristão. Então eu queria falar sobre maldição financeira. Pastor, maldição financeira? Sim, maldição financeira. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 3, no versículo 17. Gênesis 3, 17. E eu quero ler com você até o versículo 19. Vamos olhar aqui diretamente porque aconteceu lá em Gênesis. Diz assim o texto: E Adão disse: Visto que atentaste para a voz da sua mulher, e comeste da árvore que eu ordenara que não comesses, maldita é a terra por sua causa. Diga comigo: maldita é a terra por nossa causa. Amém. Em fadigas obterás dela o seu sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, que seriam espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Muito bem. Aqui nós entendemos a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra maldição. E a maldição entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. E qual foi a maldição que Deus lançou? Deus lançou uma maldição sobre a terra e uma maldição sobre o homem, dizendo que a terra produziria agora com dificuldades. Quando o homem foi criado, o homem não foi criado para ter dificuldade de se sustentar. Deus não criou o homem para ter sufoco, nem trabalho, nem fadiga, nem sofrimento, nem ter que suar a camisa para poder produzir o seu sustento. Era exatamente o contrário. Quando Deus criou o homem, Deus criou um jardim antes e colocou o homem dentro do jardim que o próprio Deus plantou. E Deus disse para o homem que o homem ia cultivar uma terra, mas Deus já entregou uma terra pronta e cultivada. A terra já tinha tudo. Já tinha toda sorte de plantas, toda sorte de ervas, toda sorte de frutos. E a terra não tinha maldição. Então o homem foi colocado dentro daquele jardim para governar. Deus disse: governe, administre, reine comigo. Então a terra produzia quando o homem falava, porque Deus deu autoridade. A partir do pecado a maldição entrou, o homem já não tem mais autoridade sobre a terra. A maldição entrou sobre a terra, veio sobre a mulher e veio sobre toda a humanidade, que você sabe muito bem. Quando a Bíblia diz ao pó voltará, porque você foi tomado do pó, significa que agora nós somos mortais. E não precisa dizer que aquela maldição está perpetuando até hoje. Se a maldição do homem morrer perpetua até hoje, você acha que a maldição da terra resistir a gente, ela não perpetua? Claro que ela perpetua. Então, o mundo está debaixo de uma maldição. Então, significa dizer, irmãos, que maldição existe. A maldição é real. Agora, qual é a confusão no meio evangélico? Dizer que agora eu sou de Jesus, já não existe mais maldição. Não. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque quando nós entregamos a vida a Jesus, nós recebemos a vida eterna. Mas nós ainda não entramos na eternidade, nós estamos nesse mundo caído ainda. Portanto, ainda estamos no mundo amaldiçoado. Ainda estamos num cenário contraditório. Tanto que até mesmo o próprio Jesus veio a morrer no meio de uma cruz. Foi o último inimigo que ele venceu. Mas muito bem. Então, não pense que não exista maldição sobre os crentes. Porque um crente pode sim estar debaixo de maldição. Você pode inclusive viver a vida inteira aqui, uma vida péssima, totalmente fora daquilo que Deus planejou,
morrer e ser salvo. Por quê? Porque Jesus já nos deu a salvação. E por meio daquilo que ele fez, nós estamos salvos. Mas para que a gente viva uma vida próspera nessa terra, nós precisamos vencer a maldição dessa terra. Posso ouvir um amém? Então olha assim para o seu irmão e diga: se você tem Jesus, a morte eterna foi resolvida. Mas as maldições desta terra, você precisa vencer. Amém, queridos? Então, querido, não coloque na sua cabeça que, porque eu sou de Jesus, já não posso mais estar debaixo de maldição, porque você pode sim. A Bíblia diz que nós colheremos o que nós plantarmos. Então significa dizer que ainda existem consequências das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. Nós vamos colher o fruto das nossas ações. Gálatas capítulo 6, no versículo 7, a Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Então, eu diria para você que nós ainda estamos debaixo desta lei, a lei do plantar e do colher. E essa lei, ela rege o planeta Terra. Ela não é só sobre os cristãos, ela rege toda a humanidade, porque essa lei é eficiente, né, ou eficaz, para produzir os resultados de tudo que a gente fizer, sejamos nós cristãos ou não. Só existe uma maneira de você romper com a lei do plantar e do colher, é se você estiver cumprindo algumas práticas que removem a maldição da nossa vida, que impedem que essa maldição sobre a terra se instale também sobre nós. Posso ouvir um amém? Então, todos aqueles que romperem o pacto com Jesus, ou todos aqueles que quebrarem os mandamentos de Deus, vão sofrer consequências nesta terra. Nós vamos ter Jesus, mas nós não vamos viver as promessas que Jesus tem para nós. Por quê? Por causa das nossas práticas. Porque tudo que você faz vai gerar uma consequência. Diga para o irmão do seu lado: tudo que você faz vai gerar uma consequência. Amém? E não é só para coisa ruim não, coisa boa também. Tudo que você fizer vai se tornar em uma consequência. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 11, 26. Diz assim o texto: eis que hoje eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje eu te ordeno. Então, isso ainda continua, isso ainda vale hoje. Então essa historinha de que eu estou em Jesus e maldição não pode vir sobre a minha vida, depende de você, não de Jesus, porque a parte dele ele já fez. Mas se eu e você ficarmos quebrando mandamentos de Deus, nós vamos colher as consequências. Então preste bastante atenção. Deus ainda tem para nós duas opções: a bênção e a maldição. A bênção para quem guardar os mandamentos e cumprir, e as maldições descritas neste livro sobre aqueles que não cumprirem os mandamentos que o Senhor nos ordena. Mas eu e você somos inteligentes, né, irmãos? A gente quer a bênção, né? Fala para o irmão do seu lado assim: espertinho você, né? Você quer a bênção, né? Tem que ser esperto. Nós temos que querer as bênçãos de Deus. Mas para que essas bênçãos se estabeleçam sobre nós, eu e você precisamos guardar os mandamentos de Deus. Agora eu quero que você seja bem sincero, e eu quero que você use a sua inteligência. Pense aqui comigo, irmãos. Todas as vezes que nós vemos uma maldição na Bíblia, todas as vezes aquela maldição na pessoa ou em um povo trazia sobre eles miséria e pobreza. Eu diria para você que maldição é praticamente sinônimo de miséria e de pobreza. Porque Deus não criou a gente para ter falta de nada. Deus não criou a gente para a gente ficar trabalhando de sol a sol sem ter tempo para nada.
Isso é sinônimo de maldição. Você não tem tempo para sua família. Você não tem tempo de qualidade com seus filhos. Você não tem tempo para buscar a Deus. E quando você termina de trabalhar, o dinheiro já acabou, porque tem mais conta do que dinheiro. Tem mais mês do que salário. E aí você entra no mês seguinte já desanimado, sabendo que você vai trabalhar que nem um maluco, e no final ainda você não vai ter tido tempo de qualidade com a sua família, e ainda vai faltar dinheiro. Então, todas as vezes que nós lemos na Bíblia a palavra maldição, ela está ligada a problemas financeiros, problema de miséria, problema de escassez. E Deus quer quebrar isso da nossa vida hoje, em nome de Jesus. Você que se pergunta, por que eu nunca prospero? Por que eu oro? Por que eu busco a Deus? Por que a minha vida entra ano, vai ano, ela está do mesmo jeito? Por que eu não consigo mudar o cenário financeiro da minha vida? Por que eu estou sempre assim, trabalhando muito, ganhando pouco, devendo muito e sem ter tempo de qualidade para servir a Deus, para estar com a minha família e para viver com uma vida tranquila? Por quê? Essa ministração aqui vai ajudar você a entender. Amém? Então, todas as vezes que você vir maldição na Bíblia, você vai perceber que ela está ligada à miséria, à escassez, à pobreza e à necessidade financeira. Todas as vezes. Por quê? Porque maldição e miséria são sinônimos. Amém? Então, sempre a maldição estabelecida, ela vai, prestem bastante atenção nisso, irmãos. Não deixe o diabo roubar vocês. Deus vai levantar aqui pessoas muito prósperas. Você vai ver Deus mudando, virando a chave da sua vida financeira. Você vai ver você ganhando bem, cuidando da sua família, descansando. Você vai ver cliente correndo atrás de você. Cliente falando na sua cara, olha, eu podia ter comprado de um monte de gente, mas eu senti que eu tinha que comprar de você. E você vai saber que é o Senhor favorecendo você. É a bênção de Deus sobre a tua vida. Porque a bênção diz que a bênção correria atrás de nós e nos alcançaria. Por causa do agir de Deus. Mas se você estiver debaixo de uma maldição financeira, é o contrário. Por mais que você tente, você não consegue sair daquele nível. Tem pessoas aqui que ficam sempre no mesmo nível de salário. Entra ano, você sempre ganha a mesma coisa. Você pode trocar de emprego, você pode fazer um curso, uma faculdade, você já fez uma pós, mas quando você olha para os seus rendimentos, é sempre o mesmo valor que você ganha. Deus vai quebrar isso em nome de Jesus e nós vamos prosperar poderosamente. Deus vai levantar aqui empresários. Ouça, irmãos, eu estou aqui como um profeta de Deus nesta noite. Deus vai levantar empresários aqui. Deus vai levantar gente muito próspera, muito rica, com muitas condições financeiras. Você vai ter para ajudar a muitos. Você não ficará tomando emprestado de ninguém. Por quê? Porque as pessoas olharão para você e vão dizer, eu quero ser próspero como você. E você vai poder dizer, então serve o meu Deus. Serve o meu Deus, porque o meu Deus é o Senhor dos senhores. Ele é dono de todas as coisas. Amém? Então, será que é mesmo a vontade de Deus nos prosperar? Será mesmo que Deus quer prosperar a gente? Será que é a vontade dele? Se é a vontade de Deus, então ela tem que acontecer. Você não pode aceitar nada diferente disso. Você tem que repreender o espírito de miséria da sua vida. Você tem que repreender o espírito de escassez e de dificuldade da sua vida. Você não pode aceitar nada que não venha de Deus. Posso ouvir um amém aí? Mas será mesmo que Deus quer? Olha o que diz lá em 3 João, capítulo 1, no versículo 2. Projeta aqui. 3 João, olha o que diz o texto. Capítulo 1, versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. O que é ir bem? É ser próspero. Algumas versões aí, está dizendo exatamente isso, para que seja assim como a sua alma é próspera. Então Deus quer que tudo vá bem na nossa vida. Deus quer que tudo dê certo. Olha para o irmão do seu lado e fala isso para ele, irmão, Deus quer que tudo dê certo na sua vida. Fala para ele, a partir de hoje, em nome de Jesus, tudo vai bem na sua vida. Tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Deus quer isso para a gente, irmãos. É a vontade dEle.
Salmo 35, versículo 27 diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, diz o Senhor. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus tem prazer na nossa prosperidade. Deus tem prazer na abundância. Deus tem prazer em olhar para a nossa vida e ver que não falta nada, que tudo está indo bem, está tudo dando certo. Oh, irmãos, este ano vai ser o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Tudo vai bem, tudo vai dar certo. Tudo que era quebrado, tudo que tinha defeito, tudo que estava ruim, vai cessar na sua vida e vai dar lugar a uma grande bênção da parte do Senhor. Você verá o Senhor favorecendo seus filhos, seu casamento, a sua família, a sua vida, em nome de Jesus. Você vai comer o que você gosta. Você vai viajar para onde você quer ir, meu irmão. Deus vai prosperar a gente em nome de Jesus. Essa é a vontade dele. Deus quer que você viva bem. Não é ser orgulhoso, sabe? Soberbo, amostrado. Aquela pessoa arrogante que fica esbanjando na frente das pessoas. Não é isso. Prosperidade não é isso. Isso aí é coisa da carne. Não é isso. O que Deus quer é que você viva bem, você seja próspero, seja feliz, sem miséria, sem maldição, sem escassez. Posso ouvir um aleluia aí? Aleluia. Então, irmãos, a maldição ainda existe. Adão e Eva, eu creio, a Bíblia dá a entender isso. Eu creio que Adão e Eva foram salvos. Porque Deus, o Senhor, matou o cordeiro lá e encobriu a multidão dos pecados deles. Os pecados deles foram cobertos. Eles morreram por causa da maldição, foi consequência da maldição, mas eles foram salvos. Só que olha que interessante, se Adão e Eva foram salvos, a maldição continuou, porque toda a humanidade que veio depois de Adão e Eva, nasceram debaixo da mesma maldição, tendo que colher com sofrimento, as mulheres continuam tendo dores de parto, as pessoas nascem, crescem e depois elas morrem, doenças, necessidade, escassez, morte, problemas financeiros, a maldição ainda está perpetuando na terra, entende? Então, o que isso está querendo dizer para mim e para você? Não é que porque você passa um momento de dificuldade financeiro, ou um problema, ou uma dificuldade temporária, não quer dizer que você está debaixo de maldição, amém? Porque se for assim, né, irmãos? Quem nunca passou por uma dificuldade financeira? Todo mundo está sujeito. Até mesmo os profetas de Deus, até mesmo Abraão, Isaac, Jacó, homens de Deus, eles passaram por momentos de fome, de escassez e de necessidade. Só que depois daquilo, eles vieram a ser homens muito ricos e muito prósperos. E a Bíblia deixa claro que Isaac plantou numa terra seca e deserta, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Essa é a bênção que eu quero sobre a sua vida, meu irmão. Eu quero que você plante, mesmo que não ia dar certo, porque você plantou, o Senhor vai fazer a semente brotar, por causa da bênção dele sobre nós. É isso. Você lembra da história de Jacó? Jacó foi servir o seu sogro, e ele tentou enganar Jacó de todas as maneiras. Mas quando Jacó saiu daquela terra, ele saiu de lá mais rico que ele. Ficou mais rico que o seu sogro. Por quê? Porque o Senhor o prosperava. Eu quero declarar, querido, mesmo que alguém tente passar você para trás, no final o Senhor vai colocar você por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Pessoas que trabalharem contra você estarão debaixo de maldição. Porque a Bíblia diz: maldito é aquele que te amaldiçoar. Mas quem nos abençoar, será abençoado também, por causa da bênção do Senhor nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, assim, passar por dificuldades é normal. O que não é normal é você viver uma vida travada. Entra ano, vai ano, tudo dá errado. Tudo que você tenta fazer não prospera, não vinga. Deus quer quebrar isso em nome de Jesus. Você vai ter uma vida financeira próspera. Deuteronômio 28 diz, no versículo 1, vamos lá: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, qual foi a ordem de Deus aqui? Se você ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos. Aqui eu já estou dando aqui uma parte do que vamos falar na escola de profetas. O que é ouvir a voz de Deus? É seguir as direções do Espírito. E o que é guardar os mandamentos? É seguir a palavra escrita. Então eu preciso da palavra escrita, mas não é somente a palavra escrita, eu preciso da voz de Deus na minha vida. E se eu fizer isso, as bênçãos de Deus vão me alcançar. Porém, se você ler Deuteronômio 28, você vai descobrir que são mais ou menos 54 versículos de maldição. E apenas 14 versículos de bênção. Por quê? Porque nós estamos num mundo caído. Existem muitos cristãos que estão salvos, mas estão debaixo de uma maldição financeira. Enquanto você não quebrar essa maldição financeira, você não vai viver aquilo que Deus está te prometendo. Você precisa retomar ou tomar novamente das mãos do diabo esta legalidade que você deu. E permitiu que o diabo travasse a sua vida. Porque se a vontade de Deus é que a gente prospere, e a gente não está prosperando, então tem algo trabalhando contra a vontade de Deus. E nós precisamos nos posicionar para quebrar toda a maldição financeira. Este ano vai cair da tua vida toda a maldição financeira em nome de Jesus. Irmão, eu oro para que o Senhor te dê discernimento, tire de você toda a religiosidade, e você se torne um crente da palavra, e você pratique a palavra, para que você possa ver os seus caminhos aplainados, você ver o Senhor abrindo o caminho diante de você. Ah, pastor, eu tento entrar por um monte de porta e não dá certo. Querido, quem está debaixo da bênção, Deus abre porta até onde não tem porta. Até onde não tem porta, Ele abre porta. E é por isso que nós precisamos estar de bem. Ah, pastor, mas eu tento e não consigo. Você precisa ver se não tem aí algo. Se toda a vida sempre foi assim, está errado, tem que mudar isso, em nome de Jesus. Amém? Então, primeiro exemplo de uma maldição que entra: não honrar pai e mãe. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para quê? Para que te prolongues a vida e tudo te vá bem. Você quer que tudo dê certo? Honra pai e mãe. Aí a pessoa diz: eu me converti, eu creio em Jesus, eu oro, eu vou para a igreja. Não adianta nada se você não honra o teu pai e a tua mãe. Tem cristão que acha que porque ele é casado, ele não tem que honrar o pai e a mãe. A Bíblia está dizendo: honra o teu pai e a tua mãe. Deus quer que você os honre. Por quê? Porque eles são seus pais. Nós precisamos entender que existem maldições para aqueles que não honram. E quem não honra, não adianta você orar, jejuar, porque a chave que vai remover essa maldição é a honra. Honra eles, cuida deles, ajuda eles. Ficou um silêncio aqui de repente. Irmãos, eu não vi ainda uma geração tão desonrosa como essa de hoje. Tem filho que aponta o dedo na cara de pai e de mãe. Tem filho que quando o pai e a mãe começam a falar, vira as costas e deixa ele falando. Irmãos, isso traz maldição. Quando você perceber que você está tentando fazer as coisas dar certo na sua vida e não está dando certo, vai lá checar se esse não é um dos erros que você está cometendo e está traindo maldição na tua vida. Então pode sim ter crente que ora, jejua, lê a Bíblia, vem para o culto, mas desonra pai e mãe, está debaixo de maldição. Entende? Outra coisa, não ouvir Deus e não cumprir a sua palavra. O próprio texto de Deuteronômio 28 diz: se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus e terem cuidado de guardar todos os seus mandamentos, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão.
Será, porém, que se não derdes ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e não guardar os seus mandamentos, estas 54 maldições virão sobre vocês e te alcançarão. Então, se eu não ouço a voz de Deus, se eu não dou ouvidos à palavra, se eu ouço, e não pratico, eu estou debaixo de maldição. Então não é que Deus não quer fazer. Existe algo que está prosperando na sua vida. E não é a prosperidade de Deus, é uma maldição. A Bíblia diz que maldição sem causa não virá, não se manifestará. Mas Deus vai quebrar isso em nome de Jesus, porque nós vamos honrar os nossos pais em nome de Jesus, vamos cuidar deles, e nós vamos também cumprir a palavra de Deus, e ouvir a voz do Espírito Santo, e guardar os mandamentos do Senhor em nome de Jesus. Terceiro, maldição vem como também? Vem de você não honrar a Deus com os seus bens. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, quando eu entrego o meu dízimo, a minha oferta na casa do Senhor, eu estou honrando a Deus. Eu estou honrando ao Senhor. Isso daqui, irmãos, é uma maldição que todo mundo aqui já ouviu falar. Não que nós cumprimos exatamente o dízimo como os judeus cumpriam, não. Mas é um princípio bíblico, porque tudo que estava no Antigo Testamento virou para nós princípios. Amém? Porque a palavra de Deus não é a palavra no Novo e a palavra no Velho, é a palavra de Deus como um todo. Um grupo teológico aí que fica tentando separar as coisas, mas não é a mesma coisa. Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, desonrar pai e mãe ainda é pecado. Ainda está errado. Ah, eu sou de Jesus. Então você tinha que ter muito mais facilidade para honrar. Por quê? Porque ele tirou o coração de pedra e pôs um coração de carne. E ele imprimiu as leis dele dentro do nosso espírito. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Amém? Então, a lei da autoridade diz, presta atenção nisso, vou te ensinar aqui um princípio muito importante. A lei da autoridade diz que a bênção vem de cima para baixo. Amém? Grava isso. A bênção vem de cima para baixo. Por exemplo, Adão e Eva pecaram, certo? Por que Deus amaldiçoou a terra? Porque a terra estava debaixo do domínio de quem? De Adão e Eva. Eles eram autoridade. E por causa do pecado deles, a maldição se instalou na terra. Então, quando você não anda em conformidade com a palavra de Deus, quando você não honra a Deus com os seus bens, tudo que está de você para baixo fica amaldiçoado. Fica sem a bênção de Deus. Pega o exemplo de um marido e mulher. Isso aqui não está na Bíblia, mas presta atenção. Você, mulher que é casada, você dá o dízimo, você anda certinha, você faz tudo direitinho, só que a sua vida não prospera. Sabe por quê? Por causa do seu marido, que ele é autoridade. Pegou a revelação aí? Então, para que a bênção de Deus seja completa, o seu marido tem que se render ao Senhor. Porque a lei da autoridade, ela vem sempre de cima para baixo. Então, a bênção, para que ela se estabeleça, que culpa que a terra tinha? Pensa comigo. Que culpa que a terra tinha que Adão e Eva não quiseram obedecer a Deus? Então não existe essa questão de ter culpa ou não, irmã. O que existe é o princípio de autoridade. Por isso que nós precisamos orar pela nossa família. Porque toda a nossa família tem que se render aos pés do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Então tudo que estiver debaixo de nós precisa estar debaixo do governo de Cristo. Um exemplo de Israel. Israel, quando esteve lá, escrava no Egito, eles ficaram 400 anos lá. E você vai ver que na Bíblia, em nenhum momento Deus cobrou o dízimo e oferta deles. 400 anos Deus não cobrou o dízimo e oferta. Por quê? Porque eles estavam debaixo de outro senhor. Quem era o senhor deles? Faraó. Mas quando Deus libertou o povo, agora Deus cobrou o dízimo. Por quê? Porque agora ele é o meu senhor. Ele era o provedor.
Então nós precisamos honrar aquele que é o nosso provedor. Por isso, se você é o provedor de tudo que você tem, então você não precisa dar o dízimo. Por quê? Porque você é o Senhor da sua vida. Você está debaixo da lei do plantar e do colher. Se você fizer tudo bonitinho, trabalhar direitinho, ralar, for um cara inteligente, uma mulher inteligente, estratégica, criar um monte de planos, buscar e tal, e trabalhar bastante, você vai prosperar. Só que a prosperidade vai ser fruto do seu braço e não da bênção do Senhor. Vai ser a maldição lá de, com suor colherás o fruto da terra. Mas a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Ou seja, enquanto eu estou olhando, nossa, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, a Bíblia diz, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, vestir ou morar, porque o vosso Pai bem sabe o que vocês precisam disso, mas antes, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então Deus trabalha por mim. Mas pastor, então Deus está falando só para mim cumprir a palavra que Ele vai fazer tudo? A Bíblia está dizendo para você buscar em primeiro lugar. Mas o que vem em segundo? Trabalhar. Amém? Então você prioriza Deus. E depois, quando você estiver trabalhando, a mão de Deus faz você prosperar. Porque você priorizou Deus. Amém? Então não é só buscar em primeiro lugar. Em primeiro lugar o reino de Deus, mas em segundo lugar você fazer a sua parte. Amém, irmãos? Porque Deus também traz maldição sobre o preguiçoso. E vocês sabem qual é, né? Então, irmãos, você vai prosperar não por causa de suar camisa, não por causa de você se matar, gastar a sua saúde. Quantos irmãos não vêm para o culto porque ele tem que trabalhar de sol a sol para poder se sustentar? Porque se ele não vier aqui, vai faltar dinheiro. Eu quero dizer para você, irmãos, quantas vezes já ouvi irmãos falar aqui, pastor, eu não vou conseguir fazer isso ou fazer aquilo porque eu não tenho dinheiro. Eu quero dizer, meu irmão, nós não dependemos do dinheiro, nós dependemos do nosso provedor. O nosso provedor é o Senhor, e se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Ele vai providenciar, mas nós achamos que é a nossa condição financeira. Não, eu não dependo, irmãos, da força do meu braço, eu dependo da bênção do Senhor. E a bênção do Senhor enriquece e com ela não acrescenta dores. Amém? Agora, por que Deus quer nos prosperar, irmãos? Porque Deus Ele quer. Agora, por que Ele quer prosperar a gente? Ele quer prosperar a gente por causa do propósito dEle. Olha para o irmão do seu lado e diga assim, Deus quer te prosperar por causa do propósito dEle. Irmãos, vocês lembram quando Deus libertou o povo hebreu das mãos de Faraó? Sabe o que aconteceu? Os egípcios, eles deram um monte de riquezas para o povo hebreu. Eles odiavam os hebreus. Eles queriam que os hebreus fossem embora, porque eles estavam com ódio. Porque Deus tinha derramado tantas pragas, e a última, você lembra qual foi? A morte dos primogênitos. Então eles estavam com ódio, mas antes deles saírem, eles deram um monte de recursos financeiros para eles. Animais, gados, tecidos, joias, pedras preciosas, madeira, tudo. Eles deram um monte de coisa, uma fortuna. E detalhe, Faraó e o Egito era a superpotência daquela época. Era um império mais poderoso. E eles deram tudo para o povo. E o povo ficou sem entender por quê. Mas sabe por que era? Porque Deus queria construir um tabernáculo no meio do deserto. Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. E sabe por que Deus te prospera? Sabe por que o ímpio vai acumular e entregar na sua mão? Por causa do propósito de Deus. Deus vai nos usar, meus irmãos, para plantar igrejas, ganhar almas para Jesus, fazer a obra do Senhor nos quatro cantos. Nós vamos fazer a obra de Deus. Quando Deus está trabalhando, e você semeia naquilo que Deus está trabalhando, você se torna alvo da bênção de Deus. Porque você se tornou um provedor para a obra de Deus. Por isso que nós não podemos jamais deixar de cumprir a vontade de Deus. Porque se você perder o plano de Deus, o propósito de Deus, você perdeu tudo.
Se não, irmão, a gente já está salvo. Deus pode recolher a gente já. Acabou. Por que Ele deixa a gente aqui? Porque existe uma obra a ser feita. Existe um propósito no coração de Deus e Ele quer nos usar. E quando você entende isso, o Senhor vai te prosperar. Trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Irmão, seja um dos maiores semeadores desta obra. Semeie, oferte, honre ao Senhor. Pratique isso e você prosperará muito. Então, resumindo. Se você não obedece a Deus, maldição. Se você não honra pai e mãe, maldição. Se você não honra Deus, maldição. Eu podia aqui, irmãos, falar tanta coisa, mas eu vou resumir aqui para você por causa do horário. Uma outra causa de maldição, ingratidão. Pessoas ingratas não prosperam. Pessoas ingratas se matam de trabalhar, mas não saem do lugar. Sabe por quê? Porque Deus levanta pessoas para nos servir, para nos abençoar, para ser fonte dele na nossa vida. E aí quando a gente está melhorzinho, a gente vira as costas. A gente vai lá e fala, deixa eu seguir minha vida. Ingratidão fecha o céu, traz maldição. A Bíblia conta a história de Ló, por exemplo. Abraão recebeu um chamado de Deus, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aí Abraão vai lá e leva quem? Quem que Abraão levou? Ló, o sobrinho dele. E aí o que aconteceu? Tudo que Abraão fazia prosperava. Até que chegou um dia que cresceu tanto o rebanho deles, que os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar. Brigavam entre si. Aí Abraão viu aquilo e falou, não, peraí, vamos ter que resolver essa contenda. Aí Ló foi e falou assim, Abraão falou, escolhe a terra que você quer. Olha aí, se você for para lá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para lá. E aí acabou, cada um fica numa região, ninguém briga mais. Sabe o que Ló fez? Olhou para a campina verdinha lá, toda bonitinha, e falou, eu quero ir para lá. Olha que ingratidão, né? O cara prosperava por causa de Abraão, e quando teve um problema, o que ele fez? Ele escolheu o melhor. Ele poderia ter dito assim, não, meu pai, o senhor é que escolhe, porque a bênção está com você. Eu estou debaixo da tua bênção. Para resolver esse problema, para onde o Senhor me mandar, eu irei. Porque eu quero continuar debaixo da bênção que está sobre você. Não, ele escolheu o melhor. E você sabe que dali para frente, Ló perdeu tudo. Porque a bênção estava sobre o Abraão. Muitas vezes nós não prosperamos, porque nós somos ingratos. Então eu quero que você vá avaliando o que eu estou falando aqui. Será quais são essas coisas que têm atraído maldição na sua vida? Tem honrado a Deus? Tem honrado seu pai e sua mãe? Tem guardado os mandamentos, guardado a palavra? Tem sido grato às pessoas que te ajudaram? Você sabe honrar as pessoas que te ajudaram? Pense bem, porque essas coisas vão trazendo prosperidade. E por fim, irmãos, eu poderia falar aqui de idolatria. Idolatria traz maldição. Pega o mapa mundi. Olha lá, os países mais pobres do mundo são os países mais idólatras. Não é coincidência. Onde tem maior miséria no mundo, vocês lembram? Na Índia. A Índia é o lugar mais miserável do mundo. É tão miserável que você não consegue nem viver no lugar. A gente aqui não consegue nem viver lá. As pessoas tomam banho num lugar lá que tem os corpos boiando assim, ó. E elas tomam banho, algumas até bebem água. Fezes, urina, as pessoas às vezes mortas no meio da rua. E elas comendo. Os ratos, adoração. Eles adoram tudo, adoram até rato. Alguns lá bebem a urina da vaca. A vaca começa a urinar, ele vai lá de baixo e faz assim, ó. Enquanto ela está urinando. Então deixa eu te dizer, onde existe maior nível de idolatria, existe o maior nível de miséria, porque é uma maldição. E se você pegar no mapa mundi, os países menos idólatras do mundo são os países mais prósperos. Por que você acha que acontece tanta coisa ruim no Brasil, irmãos? Porque o nosso país é muito idólatra. O nosso país vive debaixo de maldição.
Nós já podíamos ter avançado muito, mas ainda existem maldições, então não seja idólatra. Maldição para quem não ajuda o necessitado, está na Bíblia também. Para quem engana e é fraudulento. Sabe aquela pessoa que gosta de trapacear tudo? Gosta de fazer tudo para dar um jeitinho? Maldição. Aí fica perguntando, por que eu não prospero? Porque tem uma maldição. Ou então, não ajuda os órfãos e viúvas. Você vê pessoas necessitadas, você não ajuda. Ou então quem empresta dinheiro com juros. Vê o pobre na pior e fala, olha, então eu te empresto tanto, e depois você me paga tanto, e deixa a pessoa ali desesperada, sofrendo. A Bíblia diz que isso traz maldição, irmãos. Deuteronômio 23:19. A teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer outra coisa que é de costume emprestar com juros. Não faça isso. Ou então, rouba o que não é seu. Se for injusto com alguém, a pessoa vai lá, você combina uma coisa com ela, e depois você muda. Aí a pessoa está lá esperando que você dê o que é de direito dela, aí você vai lá e fala, não, eu pensei melhor, você merece só isso aqui. Não, mas a gente combinou, não importa. E isso traz maldição. Com maldição sois amaldiçoados. Pastor, mas eu sou crente, e você acha que Deus vai ser conivente com isso? Você acha que Deus, ele... Irmãos, Deus é santo, nosso Deus é santo. Ele é puro, e nele não há injustiça, ele não se alegra com a injustiça. Mesmo que seja de um filho seu. E aí você acha que Deus vai te matar? Não, só que ele não deixa você prosperar. Então você vai colher dos frutos das suas ações. Mas isso está quebrado em nome de Jesus, porque aqui ninguém vai ser injusto, todo mundo vai dar o que é de direito de todos, todo mundo vai ajudar o necessitado, vai falar a verdade, não vai mentir, não vai tomar nada que é de ninguém, vai fazer o que é certo, mesmo que você saia do prejuízo, você vai fazer o que é certo, sabe por quê? Porque você está debaixo da bênção do Senhor. Eu não vou andar debaixo de maldição. Irmãos, eu duvido você não prosperar esse ano. Eu duvido. Você vai ver Deus trabalhando. Então, se você ouviu essas coisas aqui, e você está disposto a mexer nisso na sua vida e mudar, você vai ver a prosperidade vindo sobre você de maneira veloz, rápida, e vai te alcançar até quando você estiver dormindo. O seu telefone vai disparar de cliente, ligando para você, eu quero fechar com você, eu quero fazer negócio com você. O seu chefe lá, ele vai olhar para você e vai falar, olha, eu não tenho funcionário bom como você aqui, vou te colocar como chefe na coordenação da equipe. E aí você vai falar, mas por que assim do nada, chefe? Não, do nada não, eu estou assistindo você, eu estou te vendo, eu tenho visto que você é fiel em tudo que eu coloco na sua mão, então, eu vou te honrar. Você vai ver Deus honrando você. Quem não estava te vendo vai te ver. Aquela promoção que estava travada vai ser liberada. Você vai viver prosperidade, você vai abrir o seu negócio, você vai viver aquilo que Deus te prometeu em nome de Jesus. A não ser que você não queira. Amém? Só se você não quiser. Fique de pé, vamos orar. E nós vamos aproveitar e entregar as nossas ofertas, amém? Separe aí o seu dízimo, a sua oferta. Toda maldição financeira é quebrada hoje da tua vida. Ah, você vai honrar pai e mãe. Chega lá no seu pai, na sua mãe, fala assim, pai, está precisando de alguma coisa? Ah, filho, eu preciso cortar o cabelo. Aham, então tá pago lá no cabeleireiro, pode ir lá cortar o cabelo que tá pago lá, já deixei pago para você. Seu pai gosta de chocolate, compra lá um chocolatinho para o seu pai. Ó pai, trouxe aqui uma barra de chocolate que eu sei que o senhor gosta de chocolate. Entende? Honra, honra, sabe? Fala bem, cuida. Está precisando de alguma coisa, pai? Está precisando de alguma coisa, mãe? Chegou lá na casa da sua mãe, está tudo bagunçado, dá uma arrumadinha. Arruma tudo lá. Vou honrar você. Ó, meu pai e minha mãe gostam de comida japonesa. Paga a comida japonesa para eles. Amém? Dê honra a quem tem honra, irmãos. Ah, pastor, mas é que meu pai e minha mãe são muito difíceis. Isso não depende de quem eles são, depende de quem você é. Amém?
eu sou servo de Deus e eu vou praticar o que o Senhor está falando. Amém? E aí eu sei que eu vou prosperar, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Quem anda nos seus mandamentos, o Senhor vai, Ele é fiel, Ele vai honrar você. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos nossos dízimos e ofertas, porque antes de mais nada queremos honrar o nosso Pai Celestial, honrar a obra do Senhor, para que haja mantimento, para que haja provisão na sua casa. Eu te louvo, Senhor, por cada dizimista e ofertante, porque hoje nós podemos estar reformando a salinha das crianças, porque o Senhor tem nos dado condições, mas eu sei também que tem muita coisa para fazer aqui, e nós vamos deixar a sua casa linda. Esse lugar vai ficar lindo para a honra e glória do Senhor. Não vai ter nada quebrado, nada sujo, nada faltando, porque o Senhor é digno de toda a honra. Vamos honrar a casa do Senhor, para que haja mantimento na sua casa, e não falte nada, Senhor, em nome de Jesus. Olha para cada mão levantada aqui, olha para cada irmão, cada dizimista e ofertante, e libera sobre eles a bênção prometida, Senhor, para aqueles que forem achados fiéis. Eu consagro cada oferta e cada dízimo que é separada nesta hora ao Senhor, e eu te abençoo, meu irmão, como autoridade espiritual sobre a tua vida, como seu pastor. Eu abençoo você, abençoo os seus caminhos, abençoo a sua família, abençoo o seu trabalho. Tudo irá bem, tudo irá bem na sua vida, tudo vai dar certo, tudo que estava fora do lugar, vai entrar no lugar em nome de Jesus, e aquela vontade de Deus, que ainda não havia se cumprido na tua vida, vai se cumprir, em nome do Senhor Jesus. E se você recebe a bênção que o seu pastor libera, toma posse aí, e dá um glória a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Meus irmãos, pode sair do seu lugar, você que for ofertar, dizimar, coloca aqui no gasofilácio, pode passar ali na maquininha de cartão com o Maciel, ou direto na conta da igreja. Projeta o Pix aqui, por favor. O QR Code com a chave Pix. Do lado do painel de dizimistas também tem um adesivo com o QR Code da igreja, você pode fazer direto na conta da igreja. Amém. Deus abençoe cada dizimista e ofertante. Em nome de Jesus, portas sejam abertas, portas sejam abertas, portas sejam abertas em nome de Jesus, portas sejam abertas. Deus está abrindo portas aqui, irmãos, Deus está abrindo portas aqui, Deus está abrindo portas, portas de prosperidade, portas de prosperidade. Chorocotoromialacê, heremacalamashacataralamarras. O espírito de miséria e de maldição está caindo por terra hoje, no meio desta igreja, no meio desses irmãos. Em nome de Jesus, você verá o Senhor te favorecendo, você verá o Senhor te honrando, você verá o Senhor te honrando. Aramacachacaiaramachaya, Ramandacandaramassorocotorolamarras. Alguém foi curado agora, irmãos. Eu vi uma mulher com cistos dentro do seu aparelho reprodutor, do seu útero. Eu imagino que seja o útero, o colo do útero, não sei, mas eu vi vários cistos assim. Eles estão desaparecendo agora. Eu vi nitidamente aqui bem na parte da frente assim, ó. O Senhor está curando alguém que tinha cistos, eu acho que no ovário, não sei explicar isso direito. Eu vi aqui assim, ó. Amém? Uma mulher está sendo curada. Seja você quem for, se você tinha certeza ou tinha dúvida que você tinha alguma coisa, você está curada, receba. Em nome de Jesus, o seu corpo volta ao normal agora, em nome de Jesus. Você, mulher, põe a mão no seu útero e fala, estou curada em nome de Jesus. Aleluia. Xaracataralamarás. Amém. Irmãos, glória a Deus.